Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no Salmo 55, cujo título é o seguinte: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Mais um salmo do rei Davi. E diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, pois há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Meus irmãos, esse é mais um dos salmos de lamento. É um salmo onde Davi se encontra num momento difícil e então ele apresenta ao Senhor as suas dores, as suas dificuldades e clama o livramento do Senhor. E também nos apresenta aqui uma palavra de confiança, uma declaração de confiança, né, e de esperança de que o Senhor o socorreria. E esse salmo, ele traz uma questão que chama a atenção, porque Davi não apresenta aqui um sofrimento, uma perseguição, um ataque, que é necessariamente de alguém que era declaradamente um inimigo. Ele diz, não, se fosse um inimigo, eu até lidaria melhor com isso. Mas ele diz, mas era tu, homem, meu igual, que andava comigo, que juntos nós íamos à casa do Senhor. Ou seja, ele está se referindo a alguém que era da intimidade dele, alguém que ele reputava ser amigo, alguém que ele considerava como próximo, alguém com quem certamente ele tinha até uma situação, uma relação afetiva muito boa, alguém que ele queria bem, e julgava que esse alguém também o queria bem. Ele julgava que esse alguém também era seu amigo, só que não era. Agora ele reconhece. Ele diz, esse homem estendeu as mãos
contra os que tinham paz com ele. Esse homem corrompeu a aliança, eu era amigo dele, agora eles estão contra mim. A sua boca era macia, né? Mais macia que a manteiga, mas na verdade no coração ele tinha guerra. Ou seja, era de fala muito boa, de fala mansa, de fala agradável, mas as intenções do coração não eram nada boas e nada agradáveis. Esse é o contexto do Salmo. É um contexto onde Davi tem que enfrentar uma situação muito difícil, porque ele é perseguido, ele é atacado, ele é vítima da violência daqueles que ele julgava que eram seus amigos. E o que eu quero chamar a tua atenção para hoje? Esse salmo é muito rico, nós poderíamos explorar uma série de questões aqui, mas eu quero chamar a tua atenção para uma questão que é muito preciosa, que é aquilo que Davi diz no versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Em outras palavras, ele está falando, ai, quem me dera se eu pudesse fugir. Ai, se eu pudesse voar para longe e me esconder desse negócio todo. Irmãos, às vezes a gente não enfrenta ou não trata adequadamente das nossas dores. A gente não as expõe adequadamente. Né? E aqui Davi está fazendo isso, ele está sendo sincero com o Senhor. Ele está dizendo ao Senhor, Deus, eu quero fugir disso. Quero me esconder disso, é meu próprio amigo, é aquele em quem eu confiava. Ou seja, essa expressão de querer fugir, né, de quem me dera fosse possível fugir disso, é uma expressão que revela a dor, o desconforto de Davi no meio dessa situação toda. E uma das preciosidades que nós encontramos no livro de Salmos é que ele nos permite enxergar esse lado do salmista, que é quando ele se desnuda, ele se despe, né? Ele se apresenta como ele é, o coração é apresentado perante Deus como ele é, com os sentimentos reais, sem aquele discurso religiosamente preparado, sem aquela preocupação de uma oração politicamente correta, certinha. Não, ele diz o que ele sente, ele coloca aquele diante do Senhor, ele se abre e diz, Senhor, é assim, a situação é essa, e eu preciso do teu socorro, do teu auxílio, da tua ajuda. Então eu quero te convidar a partir desse salmo, que você olhe para esse texto como um desafio, para que você faça do seu tempo de oração um tempo de rasgar o coração, um tempo de dizer verdadeiramente para Deus das tuas dores, das tuas lutas, daquilo que está te incomodando. Deus já as conhece de antemão. Aí você pode estar me perguntando, então, mas se Deus já as conhece, como Ele conhece tudo, para que eu preciso falar? Porque a oração não é para que Deus saiba. A oração é para que você seja trabalhado. É para que você participe desse processo de se expor, de se quebrantar, de se humilhar, de se mostrar fraco, de se mostrar necessitado. Para que então, nesse ato de se abrir, né, aconteça o processo também de ser trabalhado, de ser fortalecido, de ser consolado e de ser amparado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, tira um tempo para poder orar agora, coloque-se diante do Senhor, ore rasgando o teu coração e certamente Deus vai trabalhar na tua vida, vai te fortalecer e você vai poder fazer, como diz o salmista aqui, confiar, né, os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Deus te abençoe nesse dia e te ajude a orar como convém, a se derramar na presença dEle e a ser fortalecido por Ele. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.